Quando olhamos para as notícias, elas não são nada animadoras. Ibovespa fecha em queda, Ibovespa cai para 129 mil pontos, pior nível desde agosto com pressão dos juros, Bolsa cai, perde os 130 mil pontos, dólar fecha em alta, após IPCA, Bolsa fecha em queda sob efeito na alta da curva de juros e recuo das commodities, dólar sobe. É óbvio que essas notícias impactam as cotações no curto prazo e a Bolsa, em geral, vem apresentando uma queda. Olhando para o Banco do Brasil, ele apresenta uma correção de aproximadamente 10%. Ele está em queda no último mês, no ano e nos últimos 6 meses. Observamos que a bolsa em geral passa por uma correção devido ao macro. O macro acaba impactando todos os ativos, só que o nosso foco aqui é no micro, no ativo em específico. Nesse caso, o Banco do Brasil. E hoje podemos considerar que existe um ponto de atenção. Agora, se essa correção, se esse ponto que eu vou te mostrar posteriormente está tirando o seu sono, alguma coisa está errada. Ou na sua macro e micro alocação, ou até mesmo na sua estratégia. Essa não será a primeira correção e correções maiores virão. E é nesse momento que a gente entende a importância de ter e seguir a nossa estratégia no longo prazo. E eu vou te mostrar qual a minha estratégia e como o Banco do Brasil se encaixa nessa estratégia. E antes de qualquer estratégia, a primeira coisa é possuir boas empresas na carteira. Empresas que possuem lucros consistentes ao longo do tempo, um bom histórico de dividendos, pois não adianta de nada utilizar qualquer que seja a estratégia, você pode utilizar a estratégia mais mirabolante. Ela não irá adiantar de nada se você possui empresas ruins, empresas que dão prejuízo, empresas em recuperação judicial. Partindo desse princípio, boas empresas na carteira, a primeira estratégia que eu utilizo e te recomendo é a macro e micro alocação. O que seria a macro alocação? Você definir metas em cada classe de ativo, como ações, fundos imobiliários ou qualquer que seja a classe de ativo. Aqui possuímos também renda fixa. A minha macro alocação é 69% em ações, 26% em fundos imobiliários e 5% renda fixa. Fazendo essa macro alocação, vamos tirar o emocional por trás e colocar o racional. De acordo com a meta que eu estipulei, a nossa carteira pede um aporte para rebalanceamento de R$ 1.273,62. Quando eu tenho um saldo para aporte, como esse 138,77, eu cadastro aqui e a nossa carteira direciona para cada classe de ativo o aporte. Tenho dinheiro disponível? Vejo para onde a carteira direciona a minha macro alocação. Depois disso, eu vou determinar a minha micro alocação, que é o peso que eu quero em cada ativo. A minha meta na Taesa é de ter 15%. O peso atual está 14,9%. Ela pede um aporte para rebalanceamento de R$ 70. Possuímos aqui a micro alocação em cada ativo. O Banco do Brasil é o nosso ativo número 5. A meta é de ter 10%. O peso atual é 9,39 e ele pede o maior valor de aporte, 598,38, para alcançarmos essa microalocação, meta 10%. Agora que eu identifiquei para quais ativos eu vou direcionar o meu aporte, vou passar para a segunda estratégia, preço teto. Não adianta de nada eu comprar uma ação se ela estiver cara, se ela não possuir margem de segurança. Vamos imaginar aqui o Banco do Brasil pede o maior valor de aporte, depois possuímos aqui Copasa, CSMG 393 e o próximo ativo Caixa Seguridade 381,37. O que eu vou fazer? Saber se esses ativos estão caros ou baratos. E eu utilizo aqui algumas estratégias. Ou o preço teto método Bazin ou o preço teto projetivo. E o meu preço teto projetivo para o Banco do Brasil está aqui. Os valores, primeiro cenário 2,90, segundo 3,2 e terceiro 3,14. Tenho aqui o yield estimado de 6 a 10%. E nesses 3 cenários eu identifiquei que o Banco do Brasil está descontado. Possuo aqui o preço teto projetivo da Klabin em valores, final 4. Identificamos que no primeiro cenário, 24 centavos, não possuímos margem de segurança. Já no segundo e terceiro cenário, a margem de segurança chega aos 19,8%. Bombeiro, como você chegou a esses valores? Vou deixar passando aqui um vídeo, uma playlist, onde eu mostro o preço teto de diversas empresas e eu te mostro como cheguei a esses valores. Cada ativo possui sua estratégia. No Banco do Brasil e Klabin já possuímos o valor do dividendo projetivo com base nos documentos oficiais dessas duas empresas. Já outras, como BB Seguridade, Caixa Seguridade, Transmissora Paulista, Taesa, CEMIG, Copasa, eu utilizo o preço teto projetivo com o crescimento estimado para o exercício de 2023
2024, identificamos que essas empresas estão com margem de segurança, ou seja, estão descontadas. E outra estratégia que eu também gosto e utilizo no meu portfólio é o preço-teto método Bazin, abaixo da micro-alocação, abaixo do preço-teto e proximidade de dividendos. E o Banco do Brasil está bem próximo de anunciar o seu rendimento. Ele será informado no dia 13/11, data com 25/11, pagamento 6/12 de 2024. Você percebeu o quanto faz sentido ter uma estratégia? Eu estou comprando uma ação que está abaixo do que eu determinei, uma ação que está barata e próxima de anunciar dividendos. Caso você queira entender um pouco melhor de como funciona a estratégia do dividendo inteligente, vou deixar passando aqui que eu te mostro na prática. Esse é um vídeo passando de forma rápida nas 3 estratégias que estão nos ajudando a caminhar na Bolsa de Valores. E a nossa carteira mostra que estamos no caminho certo, pois nesse período estamos com um bom resultado e principalmente estamos mais acertando do que errando. E agora vamos entender o sinal amarelo, o ponto de atenção, que nesse caso é uma desaceleração no agro. Será que isso realmente vai te tirar o seu sono? Vamos entender um pouquinho melhor. O único ponto de atenção que preocupa o mercado é a desaceleração no agro. Entenda o problema que tira o sono do investidor. Analistas apontam problema de desaceleração da instituição financeira e fazem suas estimativas de lucro e dividendos. Após ganhar a confiança do mercado por ter afastado os receios de interferências políticas ao longo de 2023, com diversas casas de análise recomendando a compra dos papéis, o Banco do Brasil chega à metade de 2024 com um novo temor dos analistas, a desaceleração de seus resultados nos próximos trimestres. Não é que os números estejam ruins, muito pelo contrário, o Banco do Brasil está no pelotão de frente, entregando resultados robustos e entre os lucros dos grandes bancos ele vem disputando em primeiro lugar com o Banco Itaú, trimestre a trimestre. E os analistas apontam para o que pode tirar o sono do investidor, que é a desaceleração do agronegócio. Em meio a essa formulação de sua estratégia, para evitar uma grande desaceleração, os analistas do BTG Pactual dizem que as ações do Banco do Brasil deixaram de ser uma das suas principais escolhas para o setor bancário. No começo de 2024, os analistas tinham o papel como um dos seus preferidos. Em relatórios publicados no dia 9 de fevereiro deste ano, a equipe do BTG disse que para o Banco do Brasil manter o atual nível de rentabilidade, a companhia precisaria de uma aceleração das receitas, de prestação de serviços, um menor custo do risco e manutenção do controle dos custos. Isso preocupa o investidor, só que ele não deve estar vendendo as suas ações devido a esse ponto de atenção. Ele precisa estar ciente dos riscos, só que você não pode ficar comprando ou vendendo por qualquer que seja a notícia, pois existe essa expectativa de impacto, só que não é uma realidade, até porque ainda não saiu o resultado trimestral. Embora a situação pareça perturbadora para o investidor e o banco tenha perdido a preferência, somente uma casa não recomenda compra para ação. Os analistas do Itaú classificam o ativo como desempenho dentro da média do mercado. A classificação equivale à recomendação neutra, ou seja, não recomendam compra nem venda. Eles até aceitam que o Banco do Brasil está sendo negociado a um preço descontado, com a métrica preço sobre lucro estimado para 2025 em 4 vezes. A equipe do Itaú estima que o banco deva pagar cerca de 10% do seu valor de mercado em dividendos nos próximos 12 meses. Ainda assim, a recomendação não é de compra. E você encara essa correção como um risco ou oportunidade? Identificamos que o Banco do Brasil mantém os seus fundamentos. Essa correção, como eu mostrei, faz que a margem de segurança do investidor aumente. E é isso que a gente busca. Boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços, e o Banco do Brasil se encaixa nesses 3 critérios. É óbvio que seus resultados não irão crescer para sempre. Em alguns momentos, eles ficarão estáveis ou até mesmo irão apresentar uma queda de um trimestre para o outro. E é nesses momentos que aparecem as boas oportunidades, pois não estamos investindo para daqui 1 mês, para daqui 2 meses, daqui 1 ano, e sim para a nossa aposentadoria. E o Banco do Brasil acreditamos que estará presente, estará entregando bons resultados e estará nos entregando bons dividendos daqui 5, 10, 15, 20 anos. E é isso. A gente traça uma estratégia e segue essa estratégia à risca. E a nossa carteira vem mostrando muito bem isso. Possuímos essas 3 estratégias e viemos aí seguindo desde que a carteira foi criada. E os resultados estão aí.
eles não irão acontecer da noite para o dia. Investir em bolsa de valores não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona. Se uma queda de 10% no último mês, nos últimos 6 meses, está te preocupando, como eu citei, alguma coisa de errada tem na sua carteira, na sua macro e micro alocação, e você precisa rever o seu portfólio, ter uma estratégia, e a partir daí, essas quedas não serão encaradas como um risco, e sim uma boa oportunidade. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. Um abraço a todos e bons investimentos.